Fala, povo de Deus, povo abençoado. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, você que está aí me assistindo por intermédio dessa gravação, desse vídeo. Quero estar novamente repassando a mensagem poderosa do Salmos 91, que com certeza vai falar ao seu coração, como havia falado também ao meu coração. E sem perda de tempo, eu já quero logo estar entrando na mensagem e pedindo também para que você, ao estar me assistindo daí, se sentiu de Deus e quiser a partir de agora estar compartilhando esse vídeo, estar compartilhando essa pregação, que eu tenho certeza que assim como Deus vai falar ao seu coração, Deus também falará ao coração daqueles que hão de assistirem. Salmos 91. Sob a sombra do Altíssimo. Esse título ele já é inspirador e ele já fala bastante ao meu coração. Porque primeiro que Salmos 91 é um salmos que foi escrito por Moisés. Sabemos que Moisés ele foi um homem que passou a sua maior parte de sua vida vivendo nos desertos. Inclusive foi no deserto, que ele havia guiado o povo de Israel, aproximadamente 3 milhões de pessoas, por 40 anos de sua vida. E a coisa mais difícil de se encontrar em um deserto é exatamente a sombra. E é uma coisa essencial, não é verdade? Porque se tratando de deserto, sabemos que durante o dia, o calor é alto demais, mais de 50 graus Celsius. E se não tiver uma sombra, a pessoa ela não aguenta, ela não sobrevive muito tempo exposta ao sol, a alta temperatura do deserto. A pessoa ela se queima e ela acaba morrendo por conta da situação. Só que Moisés, assim como os demais israelitas, haviam encontrado sombra no deserto. Aleluia! E essa sombra era exatamente a sombra de Deus. A palavra fala que durante o dia Deus ele ia em forma de nuvem, guiando o povo pelo caminho do deserto. E por conta disso, o povo andava durante o dia na sombra daquela nuvem que representava a manifestação de Deus no decorrer daquela caminhada. Espiritualmente falando, hoje tem pessoas que estão morrendo no deserto, estão morrendo pelo caminho do deserto. Por quê? Porque elas estão andando debaixo do sol quente, elas estão já há muito tempo expostas ao sol, à alta temperatura do deserto em que elas estão vivendo, e por conta disso estão vindo a se sucumbir, a padecer em pleno deserto. Você está ouvindo esta pregação, que você possa correr para a sombra do Altíssimo, que é o nosso Deus. Aleluias. Graças a Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Podemos ver que Moisés, ele, na sua caminhada, na sua trajetória, teve uma fase do seu ministério onde Moisés ele sentiu-se muito cansado. Inclusive está até registrado aqui no livro de Números, aqui no capítulo 11. Moisés acha pesado o seu cargo. Na verdade, Moisés ele estava achando pesado o seu ministério. Por quê? Porque o ministério ele tem um peso. O ministério
ele tem um peso sobre o homem de Deus, sobre o profeta, sobre aquele que está na liderança do povo, até porque Moisés também era o líder espiritual do povo da nação de Israel. Só que Moisés também, por ser carne, por ser homem, agora nessa passagem ele estava sentindo-se cansado. Por quê? Porque o homem ele está propício ao cansaço físico, ele está propício ao cansaço espiritual, exatamente porque é homem, porque está sujeito a falhas, está sujeito aos cansaços. E a palavra fala que depois que o Moisés ele desabafou-se com Deus, Deus ele designou 70 anciões para ajudarem Moisés. Aí você está aí do outro lado, né? E você também está assim como Moisés, sentindo-se cansado no seu ministério, cansado por conta da tua chamada ministerial. E Deus ele está me usando nessa noite para dizer a você que assim como ele havia designado 70 anciões para ajudarem Moisés, Deus ele também pode designar, Deus ele também pode preparar pessoas para te ajudar a lidar com este teu ministério. Deus ele pode designar, Deus ele pode levantar pessoas para te ajudar a lidar com esta mocidade, para te ajudar a lidar com este círculo de oração, para te ajudar a lidar com esse grupo de varões, para te ajudar a lidar com essa obra missionária, porque Deus é fiel. E o mais interessante, né, de tudo é que Deus ele havia designado exatamente 70 anciões para ajudarem Moisés. Quer dizer, não eram homens novos, não eram rapazes, eram anciões, ou seja, eram homens mais velhos, dada a experiência e dada a responsabilidade, dada a maturidade. Por quê? Porque Deus ele não vai colocar ao teu lado pessoas inexperientes, colocar ao teu lado pessoas irresponsáveis, e Deus não vai colocar ao teu lado muito menos pessoas imaturas. Deus não vai colocar ao teu lado pessoas para te atrapalhar no ministério, não. Pelo contrário, Deus vai colocar pessoas exatamente para te ajudar. Por quê? Porque a obra não pode parar. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vai falando, Pai, aos nossos corações. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E olha que, se tratando de Moisés, né? Com certeza a confiança dele era Deus. Com certeza a confiança de Josué era Deus. Com certeza a confiança de Caleb era em Deus. Ou seja, a confiança do salmista não estava na espada, não estava na lança, não estava no arco, não estava na flecha, mas estava exatamente em Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Inclusive nós podemos ver e conferir isso que nós estamos falando e meditando nessa noite, aqui nos Salmos também, 44, mas a partir do verso 3. Veja só o que está escrito. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço
e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Nós podemos extrair para a nossa vida espiritual é que não foi os recursos do povo que havia feito com que eles fossem vitoriosos, mas era exatamente os recursos de Deus. Não havia sido através da espada do povo, não havia sido através do braço do povo, mas havia sido exatamente através do braço de Deus que o povo havia sido vitorioso. Por que, irmão Éder? Porque para Deus nos dar a vitória, Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa da nossa espada, mas nós precisamos dos recursos de Deus. Deus não precisa da força do nosso braço, mas nós precisamos da força do braço de Deus. E lendo um pouquinho mais à frente no verso 5, com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Ou seja, foi através do auxílio de Deus, ou seja, através da ajuda de Deus. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Calcar aos pés significa dizer que eles espiritualmente haviam amassado, esmagado os inimigos com o calcanhar. Aleluias. E no verso 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Ou seja, é o que eu havia falado agora há pouco, anteriormente, que eles não confiavam na espada deles, mas eles confiavam exatamente no Deus Todo-Poderoso, no Senhor das guerras, no Senhor dos senhores, no Senhor dos exércitos. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Até porque muitos daqueles que confiavam na espada morreram com a espada na mão. Muitos que confiavam na lança morreram com a lança na mão. Muitos que confiavam nas suas armaduras morreram com as suas armaduras. Nós podemos vermos isso e conferirmos isto exatamente com o que diz respeito ao rei de Israel, ao rei Acabe, porque mesmo indo com a sua armadura para a guerra, para a batalha, a palavra fala que alguém disparou a flecha, e a flecha entrou pelas juntas da armadura do Acabe e fez com que ele morresse. Por isso eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que a nossa confiança não deve estar nos nossos recursos, mas deve estar em Deus. A nossa confiança não deve estar no nosso dinheiro, mas deve estar em Deus. A nossa confiança não deve estar no nosso braço, mas deve estar no nosso Deus. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que elas invertem. Ao invés delas confiarem em Deus, elas confiam nos recursos, confiam na força do braço, confiam no seu dinheiro. E eu digo ainda mais do que isso, hein? A pessoa muitas das vezes ela acaba confiando muito mais no homem do que em Deus. Confia muito mais no político do que em Deus. Confia muito mais no médico do que em Deus. E eu, como profeta do Senhor, eu quero te ensinar nessa noite a fazer exatamente o contrário. Confiar mais no teu Deus do que no médico. Confiar mais no teu Deus do que no político. Confiar mais no teu Deus do que no homem. Aleluias. Glórias a Deus. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro.
Sabemos que o inimigo, né, ele é especialista em preparar e jogar o laço. Mas e Deus, irmão Éder? Deus também é especialista em nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. E olha que as pessoas, elas estão carecendo de segurança. Nós podemos ver e podemos perceber que cada dia que se passa o mundo está mais perigoso. Cada dia que se passa o mundo está mais violento. As pessoas estão se tornando cada vez menos inseguras, menos protegidas. Por quê? Porque a pessoa, para ela estar segura, para ela estar verdadeiramente protegida, ela tem que se refugiar no refúgio de Deus. Ela tem que se esconder no esconderijo do Altíssimo. Ela tem que estar debaixo das sombras do Todo-Poderoso. Aleluias, glórias a Deus. Inclusive Jesus uma vez havia falado para o povo de Israel, né? Eu queria cuidar de vocês, assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, só que vocês não quiseram. E hoje é o que Jesus quer para mim. Hoje é o que Jesus quer para você que está aí do outro lado. Jesus quer cuidar de você. Assim como a galinha cuida dos seus pintinhos debaixo de suas asas, Jesus, ele também quer cuidar de você. Você pode ver que a galinha, se for preciso, ela dá a vida dela, mas para proteger os seus pintinhos, ela enfrenta a vaca, ela enfrenta a cobra, ela enfrenta inclusive o próprio ser humano. Galinha enfrenta chuva, enfrenta frio, mas ela protege, ela abriga os seus pintinhos debaixo de suas asas. E eu vou te dizer uma coisa, hein? O que não falta são cobras, o que não falta são gaviões, o que não falta são inimigos, animais vorazes, predadores, para tragar aqueles que estão desaprotegidos, aqueles que não estão debaixo das asas do Todo-Poderoso. Por isso, aquele que não está debaixo das asas de Deus, ele é um alvo fácil. Ele torna-se uma presa vulnerável para o inimigo de nossas almas. É ou não é verdade? Cobrir-se-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. Uma pessoa, ela só pode dizer que ela está segura se ela estiver debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aí a pessoa, ela cerca, né, a casa dela com cerca elétrica, e aquilo pode até impedir, né, a entrada de um malfeitor, mas eu quero ver impedir a entrada do diabo, a entrada dos demônios. A pessoa, ela anda com um colete à prova de balas, achando que aquilo vai trazer alguma proteção, e ainda que traga, né, contra alguma bala, só que eu quero ver proteger do coronavírus, né, proteger das enfermidades. A pessoa, ela anda com o vidro do carro blindado, né, achando que aquilo vai trazer alguma proteção, alguma segurança, mas eu quero ver proteger de uma enfermidade, né, de uma batida no trânsito. Por isso que nós temos que nos abrigarmos e nos refugiarmos debaixo das asas do Todo-Poderoso, porque aí sim estaremos verdadeiramente seguros. Aleluias! Glórias a Deus! A sua verdade é pavês e escudo.
não te assustarás do terror noturno. Aí nós vemos no semblante das pessoas, né, um certo medo, né? As pessoas estão assustadas, né, e apavoradas e desesperadas, né, principalmente por conta dos últimos noticiários, né? A pessoa, ela liga a televisão dela e se ela não tem um bom psicológico, se ela não tem uma boa estrutura, né, ela vê aquelas informações, aquelas notícias, né, e ela fica preocupada, ela fica desesperada, ela fica aflita. E isso, infelizmente, tem sido a situação de muitos, né? Mas veja só o que a palavra de Deus está falando para mim e para você nesta hora. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, a pessoa que ela está no esconderijo do Altíssimo, a pessoa que ela procura se abrigar no abrigo de Deus, ela não tem por que se assustar por conta das coisas ruins que tem se acometido. Por quê? Porque ela sabe que estando no esconderijo do Altíssimo, verdadeiramente ela vai estar protegida, ela vai estar guardada, ela vai estar garantida 24 horas, noite e dia. Às vezes uma empresa, né, ou mesmo uma pessoa, ela contrata, né, uma equipe de segurança. Aí aquela equipe de segurança, ela tem que fazer a segurança, né, daquela empresa, daquela residência, né, às vezes até por 24 horas, né. Só que sabemos que muitas das vezes acaba sendo ineficaz o guardar daquela segurança, né? Acaba sendo insuficiente. Mas a segurança de Deus para com aqueles que se refugiam é eficaz, é eficiente. Por isso, se refugie no refúgio de Deus, porque você estará verdadeiramente guardado e protegido 24 horas. Aleluia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E quando nós olhamos, né, para o povo peregrinando no deserto, nós vamos ver que muitos deles haviam caído, né? Nem todo mundo que saiu do Egito não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque naquele trajeto, naquela peregrinação pelo deserto, por conta da desobediência, por conta da rebeldia, da murmuração para com Deus, muitos também vieram a cair, muitos também vieram a perecer, muitos também vieram a caírem em pleno deserto. Muitos foram atingidos pelas pragas, por pestilências, por setas e por dados. Por quê? Porque não estavam no refúgio de Deus como deveriam estar. E hoje não é diferente não. Se você olhar, né, para o teu lado, se você olhar para a tua esquerda, se você olhar para a direita, você também vai ver que tem muitos caindo ao seu redor. Pessoas que ontem estavam em pé, mas que hoje caíram. Obreiros que ontem estavam em pé, mas que hoje caíram. Pastores que ontem estavam em pé, mas que hoje caíram. Por isso, se você se vê em pé, faça como o apóstolo Paulo havia escrito em uma de suas cartas à igreja de Corinto: aquele que está em pé, olha para que não caia.
Por quê? Porque se você está em pé, meu querido e minha querida, saiba que você é alvo de Satanás. Satanás não está preocupado com aqueles que estão caídos, não. Ao contrário, ele está preocupado com aqueles que estão em pé. Aleluias. Glórias a Deus. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sabemos que o Egito, ele havia sido assolado por muitas pragas, ao total 10 pragas que haviam devastado, as plantações dos egípcios, pragas que haviam devastado, as lavouras egípcias, pragas que haviam devastado, os animais dos egípcios, e pragas que haviam causado muita destruição, causado uma crise em toda a terra do Egito. Só que quando nós olhamos para o povo de Deus, nós vemos que aquele povo não havia sido atingido, aquele povo não havia sido atingido por aquelas pragas que estavam atingindo a terra do Egito. Por quê? Porque esta é a fidelidade da palavra de Deus, ao dizer que nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará, praga nenhuma atingirá a tua tenda. Aleluias, glórias a Deus. Por isso, se você está no esconderijo do Altíssimo, tenha certeza disso, de que eu vou te dizer nessa noite, que praga nenhuma também chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará até a tua família, praga nenhuma atingirá os teus. Aleluias, glórias a Deus. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E olha que havia caminhos perigosos, havia trechos da caminhada aonde havia muitos perigos quando o povo caminhava pelo deserto. Por isso, os anjos de Deus haviam recebido ordens de Deus exatamente para guardar o povo dos adversários, para guardar o povo dos inimigos, para guardar o povo dos amalequitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, ou seja, de todos os inimigos que estavam à espreita para ferir, para matar, para roubar aquele povo. E assim é para contigo, e assim é para comigo, porque nós estamos em uma caminhada onde muitas das vezes o caminho é perigoso, aonde no decorrer, aonde no trajeto desse caminho existe ladrões, bandidos, salteadores, ou então aonde muitas das vezes existe curvas perigosas, caminhos cheios de perigos. Só que nós podemos tranquilizar a nossa alma, o nosso coração. Por quê? Porque existe anjos que receberam ordens de Deus para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger de todos os perigos que nós podemos nos deparar nesta nossa caminhada. Ainda que você não saiba, mas você está sendo guardado pelos anjos de Deus, independente do caminho em que você possa estar caminhando, independente
da estrada em que você possa estar andando, você está sendo guardado, você está sendo protegido pelos anjos do teu Deus. Aleluias. Eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Como nós já havíamos mencionado anteriormente, calcarás é o mesmo que pisar com o calcanhar. E Deus ele nos dá autoridade para pisarmos com o nosso calcanhar, falando de uma forma espiritual, é claro, a áspide, ou seja, a cobra venenosa, o leãozinho, a serpente, ou seja, os demônios, os espíritos malignos, que muitas das vezes têm se levantado contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Muitas pessoas elas chegam até a se apegarem com Deus, mas não é por amor, e sim muitas das vezes por causa daquilo que Deus pode proporcionar. As pessoas elas até se apegam com Deus, mas é por causa de bênçãos, é por causa de milagres, é por causa de prosperidade, é por causa de benefícios. Só que essas pessoas que se apegam com Deus por conta de milagre, de bênção, de benefício, saiba de uma coisa, que na ausência do milagre, na ausência da bênção, na ausência do benefício, ela vai simplesmente abandonar a Deus. Ela vai simplesmente se afastar do Senhor. Por isso eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que nós devemos nos apegar com o nosso Deus, não é por aquilo que Ele pode fazer, mas exatamente pelo que Ele representa. Não é por aquilo que Ele pode proporcionar para as nossas vidas, mas é exatamente por aquilo que Ele é para cada um de nós. Nós temos que nos apegar com o nosso Deus, é por amor. E é um amor incondicional, ou seja, não é aquele amor aonde eu estou impondo condições para amá-lo, mas é quando eu estou amando ele de forma incondicional, independente se ele vai fazer ou se não vai fazer, independente se ele vai ou se não vai abençoar. Eu devo continuá-lo amando. Por quê? Porque ele é o meu Senhor, foi ele quem me fez, foi ele quem me gerou. Aleluias! Glórias a Deus, porque a mim se apegou com amor. Será que você tem que se apegado a Deus com amor ou por conta daquilo que Ele pode te beneficiar? Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, ou seja, Deus ele vai te colocar em um lugar fora de perigo, em um lugar aonde não terá riscos, é claro, se você se apegar a Ele com amor, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E olha que geralmente, quando estamos angustiados, as pessoas elas querem a distância. As pessoas elas até se distanciam de nós. Quando você está angustiado, aquela pessoa que te ligava já não liga mais. Aquela pessoa que te procurava já não te procura mais. E às vezes aquele que estava próximo de você acaba até dando uma distanciada. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa suporta estar ao lado de uma pessoa que está aflita,
que está opressiva, que está angustiada. Às vezes nem os nossos próprios familiares suportam estar perto de nós quando estamos angustiados. É ou não é verdade? Mas olha só que promessa linda que Deus ele faz para mim e para você. Na sua angústia eu estarei com ele. Ainda que as pessoas elas te deixem quando você está angustiado, Deus ele jamais te deixará, mas ele promete estar contigo mesmo nas tuas angústias. E aqui no Salmos 50 tem um versículo que eu quero compartilhar com você que tem tudo a ver com o que nós estamos refletindo. Aqui no Salmo 50, aqui no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E no versículo 22, considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Primeiro que Deus ele está dizendo para mim e para você, assim como ele havia falado também no Salmos 91, se nós estivermos angustiados e se nós invocarmos o nome dele, ou seja, chamarmos pelo seu nome, ele vai nos livrar, ele vai nos socorrer das nossas angústias. Mas se por outro lado nós também nos esquecermos do Senhor, ele não vai nos livrar, ele não vai nos socorrer, como eu acabara de ler anteriormente. Vós que esqueceis de Deus, para que não vos despedace, olha só, sem haver quem vos livre. Quando nós invocamos a Deus, ele nos livra do homem, nos livra do inimigo, nos livra do adversário. Mas agora, quando nós caímos na mão de Deus, aí eu quero saber qual é o homem que vai nos livrar da mão de Deus. Aí eu quero saber quem será a pessoa que nos conseguirá nos livrar da mão de Deus. Quando é a mão do homem, Deus nos livra da mão do homem. Mas quando é a mão de Deus, ninguém pode nos livrar da mão de Deus. Por isso que nós nunca devemos, sabe, nos esquecer do nosso Deus. Saçoá-lo-ei com longevidade, ou seja, viveremos muitos anos se nós nos refugiarmos em Deus. E lhe mostrarei a minha salvação, traduzindo, o meu livramento. Aleluias, glórias a Deus. Nós podemos ver que o Salmos 91 trata de proteção, de garantia, de segurança, de livramento, exatamente para aquele que se esconde no esconderijo de Deus, para aquele que se abriga no abrigo de Deus, para aquele que está debaixo da sombra do Altíssimo, do Onipotente. Que nós possamos então, dia após dia, permanecermos habitando no esconderijo do Altíssimo, porque fazendo assim estaremos verdadeiramente seguros, protegidos e garantidos. Amém, povo de Deus? Obrigado pela tua atenção, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.